Fala aí pessoal, ontem nós publicamos um vídeo relacionado à garantia da Intel, onde o objetivo do vídeo seria mostrar duas garantias realizadas em processadores diferentes por pessoas diferentes. No caso, a primeira garantia eu fiz em meu nome, a segunda garantia eu fiz em nome do meu pai. Só que na segunda conversa com o atendente, eu consegui direcionar a conversa de forma que o atendente deu muita informação relevante para a gente. Então, a segunda garantia ficou mais completa, mais rica em informações. Hoje, conforme prometido, eu vou publicar a primeira garantia. Mas para deixar esse vídeo mais legal, eu vou esclarecer algumas coisas que ficaram faltando do primeiro vídeo. Então eu recomendo que você assista o vídeo também que a gente publicou ontem e fiz aqui um resuminho para que a gente não esqueça nada. Primeiro ponto que eu coloco é que em determinado trecho do vídeo eu falo para o atendente sobre a responsabilidade de fazer a correção monetária do valor do processador, uma vez que a Intel não tem os processadores disponíveis para reposição ou para troca. Então a gente conversou isso com ele, ele informou que ia falar com o supervisor, mas também deixou aberto para que a gente pudesse enviar essa requisição por e-mail. Então esse ponto é muito importante. O consumidor precisa saber que ele tem o direito desse valor corrigido e que existe uma calculadora do consumidor. Ele vai lá, realiza o cálculo da época da nota fiscal até a época que ele vai receber o dinheiro do fabricante. Uma coisa interessante é que o atendente falou para a gente que existem placas-mãe mais modernas que reconhecem o XMP, que é o Extreme Memory Profile, que é um perfil mais agressivo da memória que a Intel tem como propriedade. E esse perfil é considerado como overclocking pela própria Intel. Mas do que a gente conhece, eu nunca escutei falar disso, quando a gente liga uma placa-mãe que ela vai correndo os códigos de BIOS, ou quem tem um debug card sabe do que eu estou falando, ele vai ler o Serial Presence Detect, é o SPD, aquilo que eu mostrei no vídeo. E esse SPD, ele vai ter valores sempre mais baixos possíveis, para garantir que a placa ligue com estabilidade, né, e nas condições mais fracas, mais relaxadas possível. Paralelamente a isso, quando a gente entra no CPU-Z que a gente mostra o XMP, está lá no vídeo que eu mostro de uma memória bastante mais forte, a gente vai ter vários padrões JEDEC. O JEDEC é um órgão muito antigo, acho que tem 50, 60 anos, de padronização. Então as memórias, elas vão ter vários JEDEC diferentes. Só que no CPU-Z, a gente só consegue marcar 4 colunas. O que acontece? Tem várias coisas também envolvidas com isso. Vou supor para vocês, aquela memória lá que a gente mostrou de 4.500 MHz, 4.400 MHz, 4.800 MHz. O fato de eu ter uma memória de 4.800 MHz não garante que a controladora da memória aguente botar sequer a esse valor. Então a gente tem processadores que não têm a habilidade de carregar um perfil XMP tão alto. Para que a gente consiga botar com uma memória de 5.000 MHz ou 4.800 MHz, a gente precisa de uma placa-mãe que dê essa habilidade e de um processador com a controladora de memória boa o suficiente para suportar isso daí. Então, isso é um pouco ao contrário do que estão falando, né? Eles estão falando assim, quando a gente coloca uma memória mais forte do que a gente tem, do que o controlador do processador aguenta, que é o caso do 8100 lá, que trouxe toda essa conversa à tona, ele está falando alguma coisa entre até 2.400 MHz, que é uma coisa muito pequena. E eu estou falando aqui de uma diferença muito maior. Se a gente está falando aí de 2.133 num SPD, eu estou falando de carregar uma memória a 4.400 MHz original, com XMP original. Então, a necessidade do controlador de memória embutido lá dentro do CPU ser muito bom para carregar uma memória de perfil muito alto.
Eu não estou falando de memória de 3200, isso aí qualquer processador vai conseguir. Mas existem memórias de frequências muito mais altas, 3600 já começa a ficar mais alto. 4000 para cima já começa a ficar complicado. E as super memórias aí de overclocking, que são aí 4600, 4800, até 5000 MHz a gente tem. Então nós, pessoalmente, nunca vimos uma placa-mãe carregar automaticamente o XMP. Pode ser até que isso exista, mas a gente nunca ouviu falar disso. O que ela carrega é o SPD, conforme eu expliquei para vocês. Esse SPD pode ter sim valores diferentes, assim como o GDEC tem valores diferentes. Mas o XMP, conforme explicado, é uma tecnologia da Intel que, segundo eles, é o overclocking da memória e, segundo o atendente, ele pode cancelar a garantia se ele for utilizado. Então, a gente deixou isso bem claro. O atendente foi muito gentil quando ele falou para a gente, conseguiu esclarecer bastante coisa. Eu não gostaria que as pessoas se insurgissem assim contra o atendente. Eu achei ele muito educado e a gente percebe que ele tem as instruções para falar aquilo são as coisas que ele aprendeu e ele está lá falando comigo com a maior naturalidade e educação também. Outra coisa interessante é que ele falou para a gente que os vendedores da Intel têm um plano, assim como que um plano de parceria, e que eles dão treinamento, provavelmente, para os vendedores das distribuidoras. E que nesse treinamento eles deixam as coisas bem claras. A gente não tem como saber, porque eu não trabalho numa distribuidora. A gente pode ver informações sobre isso. E a gente também tem que saber se as distribuidoras que vendem para as lojas dão essa informação para as lojas. De qualquer forma, isso fica meio em aberto para a gente, não tem como a gente interceder ou saber realmente como que isso acontece. Mas se ele fala isso, possivelmente, não vou dizer provavelmente, mas possivelmente eles dão algum tipo de treinamento. Mas no conceito da gente, é como se você quisesse dar grande popularidade para um tipo de ação que é o overclocking. Olha, essa placa-mãe tem habilidade, ela faz overclocking, ela é boa para overclocking. Ou você tem um processador K, esse processador é bacana, ele faz overclocking. Ou as memórias de altas frequências e tudo mais. Então a gente não vê uma divulgação da pessoa perder a garantia em relação a ela fazer o overclocking. Isso pode até ficar implícito, a gente pensar assim, olha, eu vou entrar na BIOS, eu vou alterar o rate, eu vou alterar o BCLK, estou alterando a frequência do meu processador, eu estou alterando a tensão, então eu realmente estou correndo um risco. Tudo bem, eu estou fazendo overclock. Mas no caso, as memórias que você vai estar apenas habilitando um perfil e um padrão que já é pré-estabelecido pelo fabricante, na minha opinião, na minha humilde opinião, não deveria ser considerado. Mas a gente não tem nenhum poder sobre isso. A gente só está aqui para transmitir isso para vocês. Por último, queria falar que ele disse que no manual isso aqui está escrito. Então eu vou deixar umas fotinhos aqui do manual para que cada um tome as próprias conclusões do que a gente tem no manual do processador. Conforme prometido, eu vou seguir o vídeo com a garantia que foi a primeira que a gente fez, que foi do 9600K, onde nós somos muito bem atendidos, por sinal, eles promoveram a garantia para a gente com a proposta da devolução do dinheiro. Agradeço muito a sua participação, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que a gente tenha enriquecido um pouco mais o conhecimento sobre isso daí, e a gente aparece aí com outros vídeos para vocês. Muito obrigado, valeu. Vou ligar para 0800 891 4054 é o telefone de suporte da Intel e vocês vão acompanhar. Se tiver algum trecho muito demorado esperando, a gente dá uma acelerada, mas vocês vão poder ver todo o processo por aqui. Primeira coisa, vamos tentar trocar esse processador aqui com 9600K. Eu tenho aqui memórias de 3600 e 3200 MHz e duas placas-mãe diferentes para se eles perguntarem para a gente qual placa que a gente está utilizando. Obrigado por ligar para a linha do suporte da Intel. O menu...
O meu nome é Ronaldo. Tá bom, então. Eu vou criar o seu caso e vou voltar em 3 minutos. Vou colocar a ligação no ar, tá bom? Tá, aguardo. Oi, obrigado, senhor. Eu queria número de protocolo, pode anotar? Número de protocolo? Posso sim. Ligação para o departamento técnico, para eles continuarem com o processo. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Muito obrigada por contratar o suporte técnico da Intel. Fala dentro. Primeiro você pode me ajudar falando um pouquinho mais alto, porque não está muito boa a ligação. Como você chama? Você pode me escutar agora? Posso sim. Gostaria de proceder com a minha garantia de um processador que eu estou pedindo, porque o computador não ligou hoje e eu identifiquei que é o meu processador o problema. Será que você podia me ajudar? Claro. Então, o processador não liga. Não liga. Há quanto tempo aconteceu o problema? O problema foi hoje. Funcionou sempre, hoje não funcionou. E eu resolvi procurar pela sua garantia, viu esse número de contato, estou entrando em contato com vocês. Claro, entendi. Então, o que acontece, Ronaldo, é que o senhor tem que fazer alguns testes para comprovar que o processador... Eu já fiz os testes, querida, então eu vou explicar para você. Eu testei esse mesmo processador em 2 placas-mãe diferentes e quando eu coloco ele na outra placa-mãe ele não funciona. Então, se você quiser, eu posso te indicar aqui. Tem outro processador também que está funcionando. Quando eu coloco na placa-mãe que ele estava, ele não funciona, entendeu? Então, eu tenho certeza que é o processador. Perfeito. O senhor pode me fornecer o modelo exato da sua placa-mãe? Posso? Vou fornecer o modelo exato da minha placa-mãe. Ela é uma Maximus XI11 Apex. É Asus. Seria Maximus? É uma Asus, né? Republic of Gamers. Asus Maximus XI de 11 em algarismos romanos. Apex. APEX. Ok, só um momento, eu vou verificar. Tá bom? O senhor, essa seria a sua placa-mãe ou seria a placa-mãe? Não, essa aí é a minha placa-mãe. Essa é a sua. Ok. O senhor tem a versão da BIOS da sua placa-mãe? Eu não tenho a versão da BIOS de cabeça, mas estava funcionando, então isso é irrelevante, porque se ela funcionou desde o começo, é porque não tem problema nenhum. Ok, perfeito. Só um momento. O senhor pode me fornecer, então, o outro modelo da sua segunda placa-mãe usada para fazer os testes? Posso. É uma ROG, Republic of Gamers também, Maximus 11, igualzinho, só que essa aqui é o modelo Gini. Gini, né? G de galinha, E de elefante, N de nariz, E de elefante. Pode repetir? O mesmo nome que eu te passei anterior, da mesma marca, Asus, porém é Gini. Eu vou soletrar o modelo dela.
G de gato, E de elefante, N de nariz, E de elefante. Gine. Ok, perfeito. E tinha a versão da BIOS? Ah, eu não vou ter a Segunda versão da placa-mãe? BIOS. Eu não vou ter a versão da BIOS, me desculpe. Ok, tá bom. Mas está tudo funcionando nela, não tem nenhum problema. E como eu falei para você, o processador tem 4 meses, alguma coisa assim, está funcionando. Claro, Estava funcionando, né? Desculpa. entendo. O senhor tinha o Windows 10 instalado como sistema operacional? Sistema operacional Windows 10 64, né? Bits. Ok. Qual seria o modelo da memória RAM? A memória RAM é G-Skill, a marca. Trident, Trident, Z de Zeta de zebra. E eu preciso ler aqui para você. Ela é F de faca 4, Claro. 3200 C de casa, 18 Q de queijo, traço, 32 G de galinha, T de tatu, Z de zebra, R de rato. Ok, perfeito. Então, vou verificar as informações, mas primeiro eu gostaria de saber qual seria o modelo da fonte de alimentação que o senhor tinha. A fonte de alimentação é uma fonte da Cooler Master V de vaca 850 Gold. V850 Gold. Ok, perfeito. Então, vou verificar as informações. Só um momento e volto com o senhor, tá? Muito obrigado. Oi, pois não? Muito obrigada pelo aguardo. Ronaldo, então, eu gostaria de perguntar para o senhor os códigos do seu processador para assim confirmar se ele fica dentro do prazo de garantia. Tá, é 0919. Ok, vou verificar os códigos por um momento, tá? Pois não. Eu vejo que o processador fica dentro do prazo de garantia. É, ele é novo, né? Então, ele é Claro. relativamente novo. Então, nesse caso, eu estava verificando se o processador ficava no estoque, mas eu tenho que informar para o senhor que atualmente nós não temos o processador que o senhor tem no estoque. Tá. O processador não fica nesse momento no nosso estoque, então o que nós podemos fazer para ajudar o senhor com a garantia do produto seria fazer um reembolso para... Tá perfeito, não tem problema. Eu posso lhe enviar por e-mail a nota fiscal e você me faria o reembolso. No caso, eu acho que seria justo, não sei, de acordo com a lei do consumidor, você fazer o reajuste, né? Conforme a tabela do consumidor, né? Tem uma tabela de reajuste. Eu te mando, você me reajusta e me faz o ressarcimento. Nesse caso, o senhor pode falar isso talvez com o departamento de garantia. Eu sou do departamento técnico, então eu Ah, tá ótimo. Não tem, tenho essa informação. não tem problema. Se você me direcionar para realizar a garantia, eu converso com ele. Eu tenho certeza que não vai ser esse o problema, porque isso está de acordo com a lei do consumidor, né? Então eu mando para ele a nota fiscal e isso é um procedimento que já consta na lei, né?
Então não tem problema nenhum. É só você, eu não sei como que você pretende adiantar isso daí, se você vai me mandar um e-mail, se você vai me passar agora para a pessoa da garantia, mas o importante é que você me permita enviar o processador de volta, é claro, porque vocês vão querer o processador, e me fazer esse pagamento, ou me mandar um outro igual, ou até superior. Se você me mandasse um outro superior, eu ia ficar feliz também. Mas se você não puder, pelo menos fazer a devolução justa do valor corrigido. Eu vou explicar para o senhor o que procederia, então. Tá ótimo. Nesse caso, eu vou enviar um e-mail para o senhor, tá? Tá. Onde eu vou solicitar a nota fiscal, como o senhor já sabe que seria com essa nota que se faça a garantia. Tá. Então, essa nota vai ser enviada para o departamento encarregado com o fim de eles verificar o arquivo da nota fiscal. Tá. Então, quando a nota fiscal seja verificada, eu vou enviar um e-mail para o senhor. Eu vou enviar um e-mail informando que a nota já tenha sido verificada. Tá ótimo. Nesse momento, o senhor vai ser transferido para o departamento de garantias. Eles vão continuar com você no e-mail. Mas não tem problema. Ok, perfeito. Então, eu vou te enviar o e-mail e vou ficar no aguardo da nota fiscal. Lembre-se que o processo de verificação da nota fiscal pode demorar de 24 a 48 horas. Tranquilo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu aguardo o seu e-mail, então. Claro, então. Muito obrigada, Ronaldo. Por enquanto, o senhor pode me fornecer as seguintes informações? Claro. Seria o seu CPF. Muito obrigada. E pode me falar qual seria seu endereço completo? Só um momento, vou verificar o CEP para confirmar o endereço, tá? Só um momento. Ok, perfeito. Então, já temos o seu endereço e somente para confirmar o e-mail seria o seguinte. Ok, perfeito. Então, vou enviar o e-mail para o senhor e ficamos no aguardo do seu contato com a nota fiscal. Tá bom, eu te mando a nota fiscal, depois a gente procede com a garantia normalmente. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado, viu? Agradeço para você. Tenha um ótimo dia, Ronaldo. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.